A Amiga Genial é um livro que atraiu muita gente. Porém, algumas pessoas dizem que não é tudo isso. E mais, muitas criticaram o final. Já ouvi gente chamar de infantil o fato de ter um cliffhanger, um gancho para o próximo livro. Contudo, conforme a designação que está na capa do livro, essa história se trata de um romance. Em outras palavras, funciona como uma unidade independente das demais. É uma história que se completa. A tetralogia napolitana não é um romance em 4 partes, mas 4 romances que concluem uma história. E embora haja uma continuidade entre eles, se não fizessem parte de uma série, eles também funcionariam incrivelmente bem, especialmente o primeiro. A tetralogia é composta de 5 histórias que têm começo, meio e fim, e todas elas são nomeadas como História de, e todas elas contam a história de Lenore e da Lila orbitando em torno de um tema que é concretizado na narrativa através de uma figura. Para entender melhor, assista ao vídeo sobre figurativização, em Hibisco Roxo. Mas para resumir, uma figura é uma coisa concreta na história que remete a um tema tratado por ela. A primeira parte de A Amiga Genial é chamada de História de Don Achille e conta a infância das duas. E o que a infância tem a ver com Don Achille? Esse senhor era uma figura misteriosa no bairro em que as duas amigas moravam na Nápoles do meio do século XX. Don Achille estava envolvido com o começo da máfia e era responsável, ou pelo menos tinha a fama de o ser, pelo desaparecimento de algumas pessoas daquela região. Por causa disso, os pais o usavam como uma espécie de bicho-papão. Ele era o regulador da moral do bairro. Os pais diziam: "Não façam isso, senão Dom Achille verá", ou "Se você fizer isso, vou te levar para Dom Achille". Isso acaba desenvolvendo nas crianças um medo infantil desse senhor, e nada dava mais medo do que passar perto daquela casa. O livro começa com as duas entrando na casa e volta para mostrar como chegaram a esse ponto, e termina com elas passeando na casa e percebendo que nada de monstruoso realmente acontece. Don Achille é, desse modo, uma figura para o medo infantil. Ele vai crescendo ao longo da infância, mas em algum momento é necessário enfrentá-lo. E quando ele é enfrentado, ele se mostra como o que de fato é, infantil. E é nesse momento que a infância termina. Note que há uma consistência narrativa e temática nessa primeira história da tetralogia. A apresentação do conflito, a intensificação do mesmo e a resolução do conflito ao final. Em outras palavras, começo, meio e fim. A partir daí começa a segunda história que também está dentro do primeiro livro, a história dos sapatos. Lila, que é super inteligente, deixa a escola para fabricar sapatos e se torna um gênio da sapataria também. Ela então desenvolve o sonho de criar uma grife de sapatos e se tornar rica fazendo o que tanto ama. Para isso, ela precisa enganar seu pai, se associar com seu irmão e arranjar um casamento para levar seu sonho adiante. Contudo, ao final do livro ela percebe que seu sonho foi por água abaixo. Os sapatos são uma figura para seus próprios sonhos e ela própria conclui: são sim, os sonhos da cabeça foram parar debaixo dos pés. Os sapatos, a princípio, eram um objeto, o ideal dos seus sonhos, uma metonímia para aquilo que ela queria alcançar. Contudo, ao final eles se mostram um modelo, uma metáfora para seus próprios sonhos. Saíram da cabeça e foram parar debaixo dos pés. Mais uma vez, há uma apresentação de conflito, uma intensificação dele e uma resolução no final, que termina do jeito oposto ao que esperamos, com a Lila não alcançando o que ela queria. Em outras palavras, uma história fechada. Se não houvesse continuação, mesmo o livro terminando com aquela briga no casamento, o leitor se daria por satisfeito e o final seria considerado bem interessante. O que é chamado de cliffhanger aqui é inútil para a história, pois ela já tinha finalizado. E isso fica claro quando tomamos o segundo livro e a autora começa a história semanas depois da briga do casamento, totalmente alheia à curiosidade a respeito daquilo que aconteceu. Mais do que algo que demandava a apresentação das consequências, a briga no casamento era em si a consequência da resolução insatisfatória do conflito. Insatisfatória no sentido de que Lila não alcançou o que queria, mas o leitor tem em si em mãos uma história completa e mais do que satisfatória, genial. No próximo vídeo, nós vamos falar com mais detalhes do que são finais abertos. Não percam
Meu nome é José Carlos, mestre em Filosofia da Linguagem, estudante amador de Crítica Literária e Linguística. Se você gostou, curte. Se tiver alguma crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.